E vamos para o resumo do livro de hoje, que nós começamos na enquetezinha. Na verdade não foi na enquete, né? Eu escolhi por conta própria. Porque eu acho que eu vou trazer um dia sobre as questões externas, que é sobre a nossa rotina, como a gente modula o nosso ambiente. E outro dia como a gente trata do nosso interior, como que a gente vai cuidar ali das nossas feridas, nos curar, fazer aquela parte do entendimento mais emocional, trazendo uma parte da questão mais mental, que é o outro livro, As 5 Feridas Emocionais, que eu vou trazer possivelmente no próximo resumo. Mas hoje, gente, esse daqui, embora eu tenha lido o outro pela manhã, daí eu fiz um estudo, porque já havia lido esse daqui, fiz um resumo e trouxe aqui para vocês, que é surpreendente. Eu fiquei assim, caraca, que livro incrível. Não estava realmente dando muito ibope para ele, mas tá bem motivador. Eu tô no segundo capítulo, mas vou fazer o resumo do primeiro. Primeiro, vamos falar sobre para quem que é essa leitura, esse resumo que a gente vai fazer aqui. Para quem tá tentando aí buscar uma forma física, ou emagrecer, ou manter ali o seu peso, mudar realmente, não tá feliz com o seu corpo, não tá conseguindo. Pessoas que têm uma rotina extremamente bagunçada, que vai dormir tarde, acorda de madrugada, tem insônia, ou alguém da sua família que passa por esse problema também. Pessoa que não tem disposição para treinar, para manter uma constância na prática de atividade física, não consegue entender por que vai lá, começa toda motivada e depois desiste. Pessoas que passam o dia todo estressado ou até mesmo improdutiva, fica só com aquele sentimento de estar super cansada, super carregada, mas não se sente produtiva, acha que não operou muito, isso traz ali aquele transtorno, né? Aquela ansiedade, aquele sentimento de não ter conseguido. E além de tudo isso, até mesmo para a própria família, vocês começam a observar a família com esses fatores. E além de tudo isso, gente, pessoas que já têm uma predisposição de alguma doença, ou já está com alguns, dando aqueles sintomas de que, né, está ali trazendo uma doença, uma patologia, ou principalmente para que possa prevenir, para que possa ocasionar a longevidade, a vitalidade, que tem muito a ver com o livro A Morte um Dia que Vale a Pena Viver. Por quê? Porque lá fala sobre os cuidados paliativos e fala também sobre as pessoas, né, deveriam buscar, entre aspas, a morte natural. O que é a morte natural? É quando a gente para, o nosso organismo para de reproduzir, né, automaticamente, de reparar automaticamente os sistemas que é normal de um ser humano. Por isso que chega até a morte, porque já não repara mais. Só que tem acontecido é que cada vez mais o ser humano ele está antecipando esse processo e não reparando os danos. Então, meio que tem a ver um pouquinho com outro livro também, mas é sensacional. Bom, e quem é o autor desse livro? Não vou saber falar, mas vocês que lutem aí, mas entendimento aqui é Dr. Suhas Shigsagar. Acho que é isso, vocês fazem de conta que é isso. Também não reparem no barulho do cachorro, o mais importante é trazer o conhecimento aqui para vocês. Esse livro ele fala sobre a medicina oriental, que é uma medicina de 5.000 anos atrás. Então, assim, é a base essa medicina oriental, que é a Ayurveda, que fala, que já tem aí até uma terapia, tem todo... É uma medicina de muitos anos, né? Então, que fala... que deu origem a mindfulness, ao yoga, ou seja, o poder de curar, né? Do estilo de vida saudável ser a própria cura. De você conceber diante do seu dia a cura para as suas doenças e você ter aí a longevidade. E essa Ayurveda que fala é uma medicina muito incrível, porque trata de um contexto meio holístico, né? Que é o corpo, a mente e a alma. E na verdade, é baseada nos tempos das cavernas, né? Então ele vai falar sobre o porquê que é tão importante você respeitar os horários do seu corpo, né? Porque às vezes a gente acha que a gente sabe o horário da nossa vida, mas na verdade a gente não sabe, porque já existe uma programação. Nós, seres humanos, já fomos programados para respeitar, né, os horários de dormir, de acordar, os horários das refeições. É claro que alguns horários são muito específicos, que é o meu horário, talvez não seja para você, isso ele relata durante todo o livro, sobre o que funciona para mim não vai funcionar para você, porque a gente precisa respeitar esse sistema biológico, de a gente que fala que é os horários circadianos, que também é muito interessante. As palavras são um pouquinho confusas, mas a gente vai entender no processo.
Bom, vamos lá. Ele faz ali uma análise sobre o quanto o mundo tem ido na contramão daquilo que era para ser natural, né? Então, assim, ele explica no primeiro capítulo que o nosso corpo, ele segue em 24 horas todo um sistema que é importante. Por isso que eu falei do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, porque lá fala sobre a morte natural, porque fala sobre o corpo na hora que ele vai fazendo a reparação, ou seja, a gente vai lá e gasta energia. E o momento do sono, o momento da noite, que seria o momento da noite, seria para reparação. Só que o que tem acontecido muito, né? Tudo que vem chegando de tecnologia ou um tipo de novo estilo de vida do mundo moderno agora, tem feito com que as pessoas tenham trocado a noite pelo dia, os horários, ou às vezes dormem muito pouco, ou tem uma rotina que é totalmente bagunçada, não tem horário certo para dormir. Então, o corpo, ele tem o seu horário, porém, ele acaba não se recuperando da forma que deveria. E sabe por que que essa leitura vai ajudar muito você? Porque você vai entender o porquê que você, muitas das vezes, tenta incluir uma rotina na sua vida ou uma dieta e você não tem constância, ou não funciona para você, ou funciona e aquilo depois não faz mais sentido. E principalmente por que que você não consegue se manter ali naquela rotina. E também, por que que às vezes você não dá a mesma... Isso acontece muito comigo. Eu já sei que o meu relógio biológico funciona muito para que eu dê ali mais disposição no treino pela manhã. À tarde eu já tenho menos disposição. Isso também acontece comigo durante a questão de trabalho. Por isso que eu modulei todo o meu ambiente. Para quê? Porque eu sou muito mais funcional pela manhã. E agora, lendo o segundo capítulo, eu entendi o porquê que isso realmente tem a ver. Falei, cara, então é por isso, porque existe todo um cronograma biológico do ser humano que você precisa respeitar para que você tenha mais resultados e não sofra. Vou ler bem rapidinho para vocês. Diga-me qual a sua rotina diária, eu direi quanto você se sente saudável. Diga-me quando você come, eu lhe direi se é fácil ou difícil para você manter o peso. Diga-me quanto pratica de atividade física e lhe direi se está fortalecendo ou desgastando o seu físico e o seu sistema de organismo. Diga-me como desliga a televisão ou computador, quando desliga a televisão ou computador, e eu lhe direi que ponto sensível você é ao estresse. Diga-me que horas pega no sono e eu lhe direi se precisa de café para ter mais energia, ou energético, né? À tarde, ou se fica impaciente com as outras pessoas que ama ao final ou ao longo do seu dia. Muito bom, assim, só responde vocês aí. Ó, daí os princípios que esse livro aborda para a resolução do seu problema. Do seu problema, do meu problema também. Ele fala primeiro sobre a rotina, e isso é uma coisa que eu há anos compartilho com vocês. Uma rotina, ela é extremamente a chave da virada ali, né? Para uma vida com qualidade, onde você tem mais qualidade de saúde física, mental, emocional, financeira, para tudo, gente. A rotina é onde você determina o que você escolhe para a sua vida e para a jornada de toda a sua vida. Então, rotina é importante. Depois ele fala sobre a alimentação, e a gente vai passar por todos esses processos, estudando esse livro juntas, né? Eu e vocês. E depois, aliás, mentira, o segundo ponto que ele fala muito e para mim ficou evidente, eu vou falar depois dos outras histórias, que é a qualidade de sono. Eu tive um testemunho sobre isso. Aí sim, o que vocês mais buscam aí, né? O terceiro e o quarto. Mas tem que se atentar no primeiro e no segundo, que é muito importante, porque fala sobre os horários. Se você não se atentar à sua rotina, você não vai conseguir fazer com que nada seja constante. Terceiro, alimentação. Quarto, ele fala sobre a prática de atividade física e, pasme, aquilo que talvez você acha que você está fazendo certo, talvez seja o desgaste, não seja algo para te trazer ali uma energia, mas pode estar, de alguma forma, se você não se entender, pode estar desgastando você. Não que você não precise praticar, tem que praticar, mas ele fala sobre o livro, a importância de você saber o que é bom para você. Ele fala muito sobre, na verdade, a Ayurveda fala sobre a individualidade, de você entender o que funciona para você, para que você não fique sofrendo. E aí, o quinto é sobre ciclo das estações. Gente, isso eu não sabia. Isso para mim é novo, porque, por exemplo,
Mas é uma realidade, tem pessoas que funcionam muito melhor, têm disposição no calor. Tem pessoas que já é muito pelo contrário, fica indisposta. Eu tenho uma certa disposição dependendo do horário. Ó, pra vocês verem como tem muita coisa a ver, a gente fica sofrendo às vezes porque a gente não para analisar como que a gente funciona. E aí a gente vai fazendo aquilo que funciona pro outro e nunca vai dar certo. Por exemplo, né, a pessoa às vezes está num ambiente de trabalho e ela sente frio e a outra sente calor. Daí elas ficam brigando pelo ar-condicionado. Ou se você tem um relacionamento, aí o seu marido quer o ar-condicionado ligado e você tá com 3 cobertores lá porque você sente muito frio. Isso também tem muito a ver com o seu ciclo circadiano, que tem a ver com os seus resultados. Então, quando você sabe disso, você sofre menos e alcança mais resultado e, por consequência, tem mais longevidade. E você precisa também levar em consideração o outro fator, que é o seu ciclo de vida. Qual é o ciclo de vida que você está? Você não é mais um adolescente, um jovenzinho ou uma criança. Talvez você esteja num ciclo da sua vida que exige mais de você, ou exige menos, ou você tem menos disposição, ou você está num processo que é diferente. Por exemplo, mulher. Mulher, quando entra no período da menopausa, ela sente sensações totalmente diferentes. Não dá para comparar com uma menininha de 19 anos. Então, a gente precisa entender isso. Daí ela faz o quê? Ela vê lá uma influencer que está fazendo uma dieta, um plano alimentar, ou tem uma rotina de uma menina de 19 anos e quer enfiar numa rotina de uma mulher de 50 anos. O corpo já responde diferente, então precisa respeitar todo esse movimento do seu ciclo circadiano, que é o que nós vamos aprender, porque eu também estou aprendendo muito. E eu tive uma experiência muito legal esse ano com base relacionada ao sono, que eu mudei aqui na minha casa e tem 4 pessoas. Esse ano, assim que eu voltei de viagem, porque eu vivi o pré-viagem, eu fiquei muito ansiosa. E aí eu ficava acordando, parecia que eu já estava no fuso. Até tem uma parte do livro que fala sobre esse jet lag, né? Que é quando você passa pelo fuso. Tá vindo uma moto, calma. Vamos dar sequência. Às vezes você viaja e passa pelo fuso horário, você fica depois que o seu sistema, né? Ele fica meio que lento. Você funciona diferente, às vezes causa até mau humor. Antes de viajar, eu estava muito ansiosa. Então, eu estava tentando organizar tudo para ir viajar. E aí, eu acordava sempre às 3. Na verdade, eu tenho esse intervalo de acordar às 3 horas da manhã, mas isso a gente vai falar depois. Mas eu estava acordando um pouco antes. Eu estava realmente tendo insônia. E aí, quando eu viajei, chegou lá, eu dei uma super relaxada. E aí foi muito. Só que quando eu cheguei lá na Europa, eu não tive dificuldades. Eu tive assim, primeiro, segundo dia para dormir. Depois, quando eu fui para Toscana, eu fui para um lugar que era muito, vocês podem ver lá no destaque, tranquilo, sabe? Um lugar totalmente voltado para a natureza. E o europeu, eles têm muito, pelo menos os lugares onde eu fui, eles têm muito cuidado com a rotina. Tanto que eu conheci uma família lá que quando dava 8 horas, os filhos era horário de dormir, não tinha negociação. Era 8 horas, sem tela, sem luz, sem nada. Era deitar na cama e dormir. Não existia briga, questionamento. 8 horas. E eles acordavam no outro dia dispostos. E quando eu cheguei lá, na primeira semana que eu estava em Toscana, o ambiente onde eu estava era muito escuro, né? A casa muito gostosa e zero barulho. Então, gente, eu dormia das 9 até as 7 ou 8 horas da manhã, sem acordar à noite. Mas dormia mesmo, eu acordava assim, muito renovada. Gente, era assim, eu fiquei muito abismada, porque isso foi assim, basicamente toda a viagem. Então, assim, mesmo estando em outro ambiente, o meu sono foi muito diferente do que é aqui. E aí, eu peguei e falei, eu até trouxe um negocinho, depois eu vou mostrar pra vocês. Falei, cara, eu preciso muito me atentar à rotina e principalmente à qualidade de sono na minha casa. Porque aqui, o meu pai acordava durante a noite, mexia no armário. O Rogério tava todo naquele horário, sabe, às vezes fazendo uso de tela de celular. Por isso que surgiu o 7 em 7. E por isso que o Rogério passou por uma transformação incrível. Por quê? Porque ajustei a rotina. E por isso que saiu também o bloco de tempo para ele. E todo o checklist que eu compartilhei aqui com vocês. Não era à toa, foi realmente específico. Foi a teoria na prática todo esse tempo. E por que eu fiz isso? Porque eu entendi que a rotina bagunçada deles,
atrapalhava a minha rotina, porque eu vivia acordando de madrugada, porque eu escutava o barulho do meu pai mexendo, ou ele acordava para fumar, para ir fumar. E aí, por consequência, também atrapalhava minha mãe, porque o sono dela, ela tem problemas neurais, ou seja, tá com demência. O sono dela e o fisiológico é totalmente diferente do nosso. Não existe mais um comando consciente. Ela tá ali tentando resgatar um pouquinho de memória, né, de um funcionamento que ela tem. Mas é diferente da gente. Então eu falei, caraca, eu vou precisar modular a rotina da minha casa, porque eu vou estar lascada, porque no outro dia eu não vou ficar bem para trabalhar, para desempenhar, vou ficar estressada com meu pai e com o Rogério. Então o que eu preciso mexer? Daí eu modulei a rotina, principalmente começando pela questão do sono. Fui arrumar onde meu pai dormia, arrumei os horários do Rogério, aí foi por isso que eu mudei meu horário de treino, às 2 horas, coloquei o horário dele todo ocupado, desde o horário que ele chegava na escola até às 8 da noite, porque para diminuir o tempo de tela, falando do Rogério, diminuir o tempo de tela, porque quando ele chegava no final do dia, ele já não tinha mais energia, quando ele deitava para ficar no celular vendo nada com nada, ele dormia. E aí foi muito funcional isso, porque isso daí me trouxe paz. Porque às vezes a gente fica lá, deixa lá, né? Ah, deixa lá no celular. E, gente, traz danos irreparáveis para a vida do adolescente e da criança. Irreparável. Esse último mês agora, como tá férias, ele tá mais no celular. E eu já notei a diferença de comportamento. Então, assim, não tem como ficar negociando, porque quem vai pagar o pato vai ser sempre a gente também, né? Porque se dói nos nossos filhos, vai doer na gente também. E aí, aqui em casa, eu lido com 4 tipos de personalidades e de padrões e de idade totalmente diferentes, situações diferentes. Vamos falar do mais difícil. Primeiro, a minha mãe, que está com demência, ela não responde mais às suas próprias vontades, então, através disso, eu precisei entender, e quem está aqui próximo vê, que eu tenho que ficar observando como que o intestino dela funcionou naquele dia, qual horário que ela tá dormindo, né? Se ela tem dor, por quê? Ela não consegue, ela tem confusão de ações, ela não consegue falar mais. A gente precisa notar através de alguns estímulos. Então, eu tenho uma pessoa que está degradativamente parando de funcionar. Infelizmente falando, mas porque a demência é neurológica. Então, ela está apagando as questões dos funcionamentos dela, que ela tem ali estocado, e, por consequência, ela não está trazendo comandos hoje que são físicos, porque ela tem confusão física, já está muito ruim para comer, que, por consequência, trará confusões fisiológicas. Então, esse já é um padrão. E se eu não me atento a modular uma rotina que é dentro, que agora eu entendi que é o ciclo circadiano, que é dentro do funcionamento natural de um ser humano, eu vou dar murro em ponta de faca. Eu vou fazer ela comer errado, nos horários errados, isso vai influenciar no sono, que daí ela fica estressada, e daí a gente se estressa. Olha só que coisa doida. E aí tem depois o meu pai, que é uma pessoa que tem ali um conhecimento e tem uma consciência que é muito ruim. Por quê? Porque você precisa fazer ele entender de um padrão. Só que somatizado isso, meu pai foi criado num padrão sem a era digital, mas que está vindo para a era digital, ou seja, já tem ficado um pouquinho a mais no celular. Então, antigamente, ele tinha um padrão. O meu pai dormia às 10 horas e eu acordava 4h30, junto com as galinhas. Mas aí, com essa mudança da tecnologia, para vocês verem como que o ambiente ele impacta muito, meu pai começou a perder o sono, porque às vezes ficava no celular assistindo, estava ocioso. E aí é um pouquinho mais difícil, porque, né, pessoa mais de idade, tem opinião própria. E aí temos o senhor Rogério, que é uma adolescente que os hormônios estão à flor da pele, que vem com toda essa expansão do mundo moderno, que não tem uma rotina, que, né, basicamente, quase todos os ambientes no qual ele está inserido, graças a Deus, né, a gente vem modulando isso, mas a maioria não tem uma rotina de sono, não tem qualidade de sono, não quer praticar atividade física, não quer nada com nada, só come produtos e alimentos industrializados. Então, assim, pensa como é que fica a minha cabecinha. E por outro lado, tem eu, que já vim dentro de um padrão que veio lá dos meus pais, de horários, e aí cresci dentro do ambiente da atividade física, né, de ser atleta, e sei a importância da rotina e das boas escolhas, lutando ali para lidar com esse ambiente e fazendo com que tudo funcione de uma forma mais com uma sinergia, né? Pegando aquilo que é a base de referência que eu aprendi com
essa tecnologia já do novo, do digital, enfim. E aí a gente chega nesse livro que parece até, né, olhando ele assim, meio que vendo ele agora de início, parece que eu já havia lido ele para montar a minha rotina. É claro que eu não estou 100%, mas eu estou muito dentro do que ele vem me trazendo e agora eu consigo entender o porquê que eu ajo de uma forma, porquê que funciona para mim tal coisa, né? Porque eu já fiz testes de adaptar minha rotina para um jeito e não deu. E o porquê que vem dando, graças a Deus, mais certo as coisas que eu venho fazendo, porque realmente veio meio que respeitando esse ciclo que é mais natural de cada um, né? Aqui observando de que forma é mais funcional, qual os horários e adaptando tudo isso de uma forma sem fazer muita força ali, digamos assim, né? Trazendo o mais natural mesmo. Então, assim, deixa até uma reflexão para vocês, né? Para vocês não ficarem lutando contra aí algo que talvez não traga para vocês um resultado satisfatório. Como que tá a sua rotina? É muito importante você ver isso. Como que tá a sua qualidade de sono, porque a gente precisa ter um horário para reparar, para recarregar, né? Pra gente conseguir realmente dar o nosso melhor no nosso dia. E principalmente, como é que tá o seu ambiente. Até no 7 em 7 que tem aí para vocês lá, o link na bio, que é um curso super baratinho, que fala muito sobre tudo isso que eu estudei até agora e que já trouxe muito sucesso, graças a Deus. A gente trabalha as 3 chaves do sucesso, que é o propósito, ou seja, aquilo que você quer, a rotina, que é o que eu falo direto aqui, e o ambiente, porque o ambiente ele tem muita força, né? Que o ambiente é o que você, não é o que você quer consumir, mas é o que você está ali disposto a enfrentar durante o seu dia. Bom, então é basicamente isso. O próximo capítulo, até marquei aqui, o que vai ser falado no próximo capítulo? Vocês vão entender o ciclo circadiano natural. E aqui fala o como o seu corpo reage, não é o que você quer não, é o como o seu corpo reage, porque como diz lá, o seu corpo funciona 24 horas mesmo que você não saiba, ele funciona. Então cada horário tem um motivo específico, como que o seu corpo funciona e por isso ele traz o resultado. E se você vai contra isso, ele te traz um resultado totalmente diferente, né? Não vai te fazer bem. Quando você está na sinergia do que funciona num horário, agindo realmente dentro daquilo ali, você traz muito mais qualidade de vida e muito mais resultados, né? Então não adianta você ficar batendo de frente ali, porque você só vai se decepcionar e vai piorar cada vez mais e vai antecipar as suas doenças, porque você está meio que tentando quebrar algo que é natural, faz parte da humanidade, não tem como mudar isso aí, cientificamente comprovado. Então vai falar sobre o horário, marquei, das 6 às 10, por que seu corpo funciona e quais são as funções que você deveria fazer para que ele realmente reparasse de uma forma que fosse benéfica ali para você. Das 10 às 14 horas, já vai pensando em como é que você faz, qual que é o seu horário das 10 às 14, como que você reage, você é mais ativa, você é mais lenta, você come bem, você não come, você consome água, você treina esse horário. E aí das 14 às 18 horas, como é que é para você esse horário? E das 18 às 22, tem gente que come desesperadamente. Eu sei, porque as minhas meninas falam, nossa, das 16 horas eu quero comer o mundo. Tem pessoas que têm mais disposição a esse horário. Então, como é que você funciona? E aí, das 2 da manhã até as 6, que tem ali também todo um objetivo do funcionamento do seu corpo para fazer com que você tenha um dia muito bom depois. Mas é isso que a gente vai falar no próximo capítulo, que não vai ser, aliás, o próximo capítulo desse livro, que não vai ser o próximo resumo, tá bom? Agora eu vou falar como que você pode já ir mudando isso. Gente, pelo amor de Deus, faz 1 ano que eu trabalho Grow Up e fazem 6 meses que eu trabalho Foco 7 em 7. Foco 7 em 7 é um curso magnífico, pode perguntar para quem participa, eu já deixei várias provas sociais aqui. E você vai aprender a como modular a sua rotina para que você tenha realmente uma vida com qualidade, uma vida que você se sinta bem, que você tenha saúde e bem-estar. Agora, se você não consegue fazer isso sozinha, fala, Adriana, eu já tentei, sozinha eu não consigo. Eu tô aqui todos os dias, compartilhando a rotina. Talvez você precisa mudar isso, já que você quer 2025 diferente, agora é o momento. Curso baratíssimo, R$39, você vai dividir em 10 vezes. Estou falando aqui porque, gente, para de bobeira. Porque tudo que eu sei e tudo que eu fui buscar de conhecimento e apliquei na minha vida, aplico nas minhas mentorias, nas minhas meninas, está no Foco 7 em 7 de uma forma resumida para você. Agora sim,
Agora, se você falar pra mim assim, Dri, eu não consigo sozinha. Preciso de um grupo de apoio, eu preciso de pessoas que me motivam, porque eu sozinho já tentei, eu fico confusa, eu não sei por onde começar, eu não tenho constância nem pra assistir as aulas, eu preciso de alguém pra assistir, eu preciso de alguém do meu lado, pegando na minha mão. Daí é a comunidade, porque a comunidade, a gente tá quase 24 horas ativas, né? Lá é um grupo de mulheres onde tem todas as ferramentas que vai muito além do que eu trago aqui para vocês. É realmente prática e teoria, muito direcionada e também buscando essa questão da individualidade, porque como eu disse, isso é muito específico. Então, assim, às vezes não é o horário que fulano compartilha que é bom para você precisa entender isso. E principalmente, é o ambiente, gente, porque o ambiente ele muda tudo. Se você estiver no ambiente errado, você não terá força suficiente. Tem que ter muita força para que você consiga mudar um tipo de comportamento que você vem carregando e que te faz infeliz. Então é a comunidade. Agora, se você vai ficar de mimimi, né? E vai falar, ai, não consigo, ai, não sei o que, pá. Só quer ficar assistindo a vida dos outros, sendo sucesso, sofrendo, né? Ficando cada vez pior, em vez de progredir, de evoluir, tá regredindo, né? Então, daí, de qualquer maneira, né? Vou fazer minha boa ação, eu estou vindo aqui todos os dias de uma forma trazer para você um treino, um resumo, uma motivação para você acordar, porque, gente, não é a melhor academia, não é o melhor nutricionista, é principalmente a decisão de sair da onde você está. É falar, não, eu não, chega, não aguento mais essa situação. Eu não quero mais ficar me julgando, né, um auto-julgamento, insatisfeita, né, ficar com medo do que os outros vão falar, ser motivo de julgamento do outro, porque eu não tô feliz com o meu corpo, não tô feliz com o meu ambiente, não tô feliz com nada. Então, gente, todos os dias eu estou aqui na maior boa ação, trazendo conteúdos. Então, apenas segue.